Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 17, onde trata da formação dos médiuns. Na semana passada, nós entramos nas recomendações dadas por Allan Kardec aos médiuns aspirantes a médiuns escreventes, aqueles que estão interessados em praticarem essa modalidade de mediunidade tão importante para a nossa doutrina, onde tantos médiuns importantes como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e muitos outros foram utilizados como médiuns escreventes para produzirem centenas de livros que nos trazem tantas informações importantes sobre a nossa doutrina. Então, na semana passada nós falamos sobre algumas recomendações e estamos no item 203 desse capítulo 17. E hoje nós continuamos com a orientação de Kardec aqui no livro, que fala o seguinte: vamos pontuar para que a gente entenda passo a passo. Quando se quer evocar espíritos determinados, é muito essencial, ao começar, dirigir-se àqueles que se sabem serem simpáticos e que podem ter um motivo para virem, como os parentes ou os amigos. Então, toda vez, isso tudo acontece dentro do centro espírita durante a sessão mediúnica, durante a sessão de estudo ou durante a prática mediúnica, dentro do centro. Não a gente não pode evocar, a gente não pode chamar espíritos dentro da nossa casa, a gente sabe disso. Então, quando for feito esse convite, essa evocação durante a sessão, nós devemos procurar nos dirigir a espíritos simpáticos, aqueles que já têm algum interesse em se comunicar, como parentes ou amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada. Então agora ele dá uma formulazinha, um exemplo de como podemos fazer esse chamamento, essa evocação. Então ele fala: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito tal que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito tal que se comunique comigo, ou qualquer outra fórmula respondendo ao mesmo pensamento. Então não existe uma fórmula fechada, alguma coisa que tem que ser daquele jeito. O importante é o pensamento, é a intenção, e muito mais do que isso, a gente tem que ter em conta que essa evocação, essa comunicação, ela tem que ter um objetivo útil. Sempre deverá ter um objetivo útil. Nós não podemos evocar, chamar, convidar um espírito para se manifestar através de uma psicografia para simples curiosidade particular, para qualquer outro motivo que não seja um motivo instrutivo, um motivo útil tanto para o espírito quanto para aqueles que estão naquela reunião. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo: estás aí? Queres responder-me? Podes fazer escrever? Então, procurar fazer perguntas simples que objetivam respostas afirmativas ou negativas, sem muita dificuldade. Isso no início, né, no início da prática. Nós estamos levando em consideração
que nós estamos trabalhando na formação do médium escrevente. Mais tarde, esta precaução se torna inútil, né? Não se trata, no começo, senão de uma relação a estabelecer. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate de coisas de interesse privado. Então, conforme nós falamos anteriormente, essas perguntas, né, estás ali, é você, quem é? São perguntas que são feitas no início da formação do médium escrevente, que ele ainda está iniciando nessa prática. E, mais ainda, a partir do momento que foi feita essa relação, esse intercâmbio, depois não é preciso mais se perguntar, porque automaticamente já vamos identificar aquele espírito manifestante. Você imagina Divaldo perguntando seu médium, né? Que, quem é você? Ele está cansado de saber que o seu médium, a pessoa que se faz comunicar-se é a mesma. Ele já conhece, ele sabe que o mesmo espírito se pronuncia sempre com ele para a transmissão, para a comunicação daquela mensagem, daquele livro. Assim como Chico Xavier não vai ficar perguntando, mano, é você? Não, porque ele já tinha essa ligação íntima. Quando o espírito se manifestava, ele já sabia que era aquele que ele estava acostumado. Já tinha uma relação irmã, uma relação íntima entre os espíritos. Então, a observação maior aqui é sobre a utilidade da comunicação. Então, a pergunta, que não seja pergunta fútil, que não se trate de coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Então, no caso, Divaldo está em contato permanente com Joana de Ângeles. Então, ele não precisa ficar evocando e chamando e perguntando, é você que está aí, irmã? Ou então o Chico Xavier na época, né, que ele estava fazendo o trabalho, é você que está aí, mano? Não, porque ele já tinham essa intimidade entre os dois, quando se aproximava o espírito, já sabia, já sentia quem era. Então, dando continuação, nós vamos aqui no mais um parágrafo que fala o seguinte: uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. Então a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e um desejo verdadeiro de ter essa comunicação. Não é? A gente não pode ficar em dúvida, não pode ficar sem vontade. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos e que a cada minuto se interrompe por outras preocupações. Então, toda vez que nós estamos no trabalho mediúnico, nós temos que ter uma calma, um recolhimento, uma atuação sincera, uma fé positiva, pensamentos bons, que nos deixem atuar uniformemente, sem intervalos. Nós não podemos estar na sessão mediúnica, ali naquele momento de pensamentos, de ligação com a espiritualidade, e de repente
nós nos desligamos e começamos a pensar nos nossos problemas lá de fora, no fulano que falou alguma coisa, ou que você já se desliga. Então a gente não pode se desligar, nós temos que nos manter atuantes o tempo todo, mentalizando o nosso trabalho, sem intervalos, e que a cada minuto se interrompe por preocupações. Então não podemos interromper o nosso trabalho de ligação do mundo espiritual com o mundo físico por preocupações externas. Isso compromete o nosso trabalho. Então o nosso tempo terminou. Na semana que vem nós continuamos com essa conversa que aos poucos a gente vai destrinchando e tentando levar a cabo tudo aquilo que a gente precisa praticar durante a sessão mediúnica para a formação do médium escrevente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.